Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Tá, então nesse nosso assunto novo a gente vai voltar, ou seja, o início que deu origem a essa grande área de conhecimento que é a sociologia. Quando a sociologia se tornou ciência, né? E a base dela está bem aí que é a sociedade, né? Uma sociedade movida, né? Tanto pela questão tecnológica, tanto com a questão de transformação industrial, tanto com a questão ideológica, tanto com a questão moral e tanto com a questão histórica. Isso é essa grande área de conhecimento chamada sociologia, que é isso que a gente vai dar um voo, né? Praticamente vamos rever alguns fatos históricos, né, que deu início, né, e tornando-se essa grande área de conhecimento chamada sociologia como ciência. Então, a gente sabemos que desde o início eu falo para vocês que a sociologia era uma disciplina histórica, porque ela veio se montando, se desenvolvendo ao longo do tempo com fatos históricos importantes que nos moveu, né, e nos move até hoje para o desenvolvimento da sociedade. Então a gente vai dar um voo sobre esses fatos históricos. Então, os fatores e as transformações históricas que contribuíram para consolidar o capitalismo e o surgimento da sociologia estão relacionados ao contexto geral da transição do feudalismo para o capitalismo, que é onde podemos destacar, né, que a gente vai ver, né, esses fatos históricos que surgiu depois dessa transição do feudalismo ao capitalismo. Você sabe que o feudalismo foi uma época que surgiu na Idade Média, né, que foi onde surgiu duas etapas, a questão feudalismo alta e a baixa, né? O feudalismo foi uma época de grande movimentação de desenvolvimento de produção agrícola, porém também teve sua crise, onde se finalizou, surgindo assim o capitalismo, que foi uma forma de conduzir as esferas estatal, né? E também o surgimento do poder absolutismo da Igreja Católica. Então, essa transição do feudalismo foi assim, essa questão movida pela questão da questão bem rústica, onde o surgimento ainda registro rústico dos desenvolvimentos ainda, né, operário, e depois com o surgimento do capitalismo, esse rústico se transformou em uma questão tecnológica, movimentação das grandes indústrias, formação de pensamentos ideológicos, né, surgimento de grandes áreas de conhecimento, tudo isso, né, se baseou nessa transição onde saiu do feudalismo para um capitalismo e onde podemos destacar outros fatos históricos muito importantes que também fez parte desse surgimento dessa grande área de conhecimento de sociologia. Então a gente vai começar por primeiro fatos históricos, né? Os fatos históricos que vinham ocorrendo, né, desde o século XVI. Podemos destacar o primeiro fato, que foi a Reforma Protestante, né, que é conhecida como mudança religiosa. A reforma religiosa podemos definir o seguinte, que foi um movimento de fiéis insatisfeito com a Igreja Católica, dando assim origem a novas religiões cristãs e mudanças significativas dentro da Igreja Católica que culminaram, né, na Contra-Reforma. Quando surgiu no século XVI, aonde? Na Alemanha, Suíça, França, Inglaterra e Escócia. A reforma religiosa atuou na América com os padres jesuítas que começou a catequizar os índios, porque a partir do momento que eles queriam aumentar seu rebanho católico, já que estava realmente em uma crise religiosa, que a partir do momento que a Igreja Católica perdeu bastante fiéis por conta do movimento religioso protestante que surgiu, né? Praticamente do Martírio Lutero, João Calvino, né? E até o Luís Henrique VI, né? O rei, também aderindo também a essa reforma religiosa protestante. E a partir daí a igreja começou a perder grande massa de fiéis por conta que a sociedade estava insatisfeita por alguns comandos da própria Igreja Católica, e a partir daí a Igreja viu realmente essa visão de perda por conta dessa insatisfação do povo. Ela começou a fazer essa contra-reforma católica, que foi isso, que ela teve algumas mudanças do seu contexto, né, de definição católica, para poder realmente
absorver e buscar novamente grandes fiéis. Quando o Brasil foi descoberto, ou seja, já foi encontrado, né, na América Portuguesa, a Portugal viu uma chance de aumentar o rebanho católico que já estava defasado. Viu os índios, né, aqueles nativos selvagens, e a partir daí chamando a Companhia de Jesus, ou seja, os padres jesuítas, para catequizar os índios e oficializar, né, a religião católica, né, na América Portuguesa, ou seja, no Brasil, realmente na colônia que era pertencida a Portugal. Com essa visão, ele poderia aumentar o rebanho católico, mas para isso ele tinha que catequizar esses índios que eram nativos, ou seja, selvagens, que não tinham essa concepção religiosa. A partir do momento aí, a reforma religiosa começou a se atuar nesses grandes patamares, e foi um marco, né, porque só assim a igreja teve uma mudança significativa para associar à sociedade. Então, a reforma religiosa foi esse movimento, né, desses fiéis insatisfeitos pela Igreja Católica, que deu origem à Reforma Protestante e depois à Contra-Reforma Católica, por conta dessas definições e surgimento dessas grandes igrejas protestantes. Saindo da reforma religiosa, vamos entrar na formação dos Estados nacionais e absolutismo, ou seja, mudança política e territorial. É outro contexto histórico muito importante que também deu início nessa formação da sociedade. Então, o Estado moderno, na figura do rei, seu principal representante, como ele tinha autoridade máxima e é só ele que comandava, essa era fortemente, né, fortalecida por alguns reis que se apropriaram do poder e do Estado que pertencia. A questão do absolutismo é um sistema político na qual se confere todo o poder apenas em um indivíduo, ou seja, apenas uma figura que seria o rei. O desenvolvimento do absolutismo moderno começou no nascimento dos Estados nacionais europeus, no final do século XV, que se propagou, né, durante há mais de 200 anos. Então, o Estado do absolutismo foi isso, foi a questão da formação real, né, ou seja, do antigo regime, e aí surgindo algumas vertentes mercantilistas que era associada ao rei, que só ele era a figura central, e a partir daí ele demandava algumas funções, mas tudo voltava novamente para a figura central, que seria o rei, que comandava todo aquele território. E essa questão foi muito além. Só depois de várias vertentes, vários surgimentos de outros pensamentos ideológicos, começou a quebrar essa corrente, né, desse antigo regime absolutista. Outro fato histórico muito importante que propagou e teve algumas mudanças significativas na história foi as grandes navegações, ou seja, a mudança geográfica. As grandes navegações marítimas, a descoberta de novas rotas comerciais e do novo mundo. As grandes navegações foram movidas por uma associação de interesse entre reis e a burguesia e a própria Igreja Católica, como vimos anteriormente, né, com a questão até da chegada dos portugueses, né, na América Portuguesa. Ou seja, a igreja também se propagou por conta que ela utilizou, né, para aumentar seu rebanho católico, os próprios nativos que foram catequizados realmente pela igreja, pelos jesuítas. Então, as grandes navegações marítimas foi isso, rotas comerciais. Os reis, ou seja, as coroas, estavam passando por várias dificuldades. E a partir do momento eles estavam em busca de novos recursos naturais. E a partir daí, essas rotas marítimas comerciais, foi em busca desses novos territórios, essa nova descoberta, esse novo mundo, encontrando assim a América. E a partir daí, começou a retirar esses recursos naturais para aumentar, né, a proporção econômica dessas coroas. E aí começou também a disputa dos países ibéricos, ou seja, Portugal, que foi o pioneiro a se lançar, né, nessas grandes navegações marítimas, depois seguida da Espanha. A partir desses dois países, conhecidos como os países ibéricos, que despertou as rotas comerciais e o novo mundo, mas também eles deixaram registro de passagem para outros países, como a França e a Inglaterra, que também se lançaram muito depois, né, atrás, né, também desses recursos naturais para aumentar a proporção e o desenvolvimento econômico da sua coroa. Outro fato muito importante histórico.
Humanismo e renascimento, mudança cultural. O renascimento cultural chama-se esse renascimento movimento cultural desenvolvido na Europa entre 1300 a 1650. Portanto, foi no final da Idade Média para uma Idade Moderna. A partir daí, o humanismo foi a valorização do homem e da natureza, ou seja, a oposição ao divino e ao sobrenatural. Pode ser considerado como o espírito do renascimento. Chama-se renascimento porque foi virtude da redescoberta, da revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, que seria o grego-romano, e o termo foi registrado pela primeira vez pelo Giorgio Vasari no século XVI. Por isso, esse movimento ideológico, movimento cultural, né, tirando o homem da sua ignorância, levando esse desenvolvimento e o patamar realmente, principalmente dos países europeus ocidental, que começou o Renascimento, depois se expandiu, que deu origem realmente a essa cultura e a valorização realmente da arte, da música, né, do teatro e do próprio homem, né, do seu desenvolvimento cultural e literário. Surgiram assim grandes personagens, né, do Renascimento que idealizaram e conseguiram, né, levar seu pensamento, seu objetivo para o desenvolvimento da sociedade. O Renascimento foi essa mudança, essa transparência de mudança que ocorreu nesse grande séculos. E a partir daí, né, a valorização desse homem e da natureza foi o mecanismo desse humanismo que levou esse espírito renascentista, né, para poder desenvolvimento dessa mudança cultural. Saindo desse humanismo e renascimento, né, esse grande movimento, né, cultural que levou o homem a essas mudanças, surgiu também a Revolução Científica. Mudança na ciência, Idade Moderna, uma transição da Idade Moderna, né, que a partir daí foi uma revolução científica, foi um movimento de ideias que compreende, né, mais ou menos o intervalo entre a publicação do livro das Revoluções do Corpo Celeste, né, em 1543 com o Nicolau Copérnico, até a obra de Isaac Newton, né, baseado nas obras de Galileu como que foi um dos vertentes, né, dessa revolução científica, que ele utilizou a matemática e dedutiva, né? Também podemos destacar Descartes com a questão da lógica e o cartesiano, que ele também utilizou o mecanicismo indutivo, e o Francis Bacon, que utilizou o empirismo e dedutivo para aumentando mais ainda nessas vertentes das características da Revolução Científica. Essa expressão da nova ordem da burguesia e a invenção da descoberta da indispensáveis foi grande início que deu, né, essa abertura de conhecimento tecnológico e científico. Também iniciou com a Revolução a questão da astronômica, né, que substituiu o pensamento geocêntrico, né, que é a Terra centro do universo, né, com Aristóteles e Ptolomeu a questão do heliocêntrico, o Sol seria o centro do universo. Então começou a derrubar essa vertente, né? A partir do momento que o geocêntrico, a Terra seria o centro do universo, por pensamento e essa substituição, né? Graças à Revolução Científica, eles comprovaram que a questão do heliocêntrico, que o Sol seria realmente o centro do universo, não a Terra, e agora o universo era infinito, história de Galileu. Então tudo isso foi comprovado graças à Revolução Científica e graças a esses grandes personagens científicos que eu acabei de citar, né? Descartes, Francis Bacon, Galileu, e a partir de um momento também outros que também deram o início a essa grande revolução científica, Nicolau Copérnico e Isaac Newton. Todos eles fizeram parte desse movimento científico de mudança, né, sobre a questão do desenvolvimento da própria, realmente, da sociedade. Outro movimento muito importante que também caracterizou o surgimento da sociologia foi o iluminismo, mudança ideológica.
Então, a partir do século XVIII, uma nova corrente de pensamento se propagou na Europa. E o que foi essa corrente? Ele definia, né, uma forma diferente de conceber o mundo, ou seja, um sistema político mais representativo. A sociedade poderia ser justa, uma economia com liberdade e uma cultura racional. Então, isso que pregava o iluminismo. Então, esse iluminismo surgiu como o desdobramento das ideias desse movimento renascentista, valorização do homem, racionalismo e o individualismo. Com isso, criou grande força desse pensamento racionalista, caracterizando assim o iluminismo no século XVIII. E esse período passou a se chamar realmente o século das luzes, porque a partir do momento que começou a despertar o interesse da sociedade em busca realmente de uma nova democracia, ou seja, em busca de derrubar o antigo regime absolutista do rei e propagando assim uma democracia que todos pudessem realmente estar aptos a desenvolver os seus objetivos de busca. Quem isso e propagou e com isso foi o iluminismo, esse grande movimento intelectual desses grandes pensadores, né, que levou esse movimento, né, com o grande intuito de despertar a sociedade à sua ignorância. A partir daí, saindo desse movimento iluminista, o que deu, né, dentro da ordem social e econômica, a transformação socioeconômica do século XVIII, provocada por duas grandes revoluções. A Revolução Francesa, que absorveu todos os pensamentos iluministas, que propagou por isso. A Revolução Francesa representou uma mudança política jurídica na história da sociedade ocidental, baseado nas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, né, que é lema da bandeira da França. A burguesia que já dominava o poder econômico, reivindicava agora o poder político. E o que aconteceu durante a Revolução Francesa? Assim, adotaram novos regimes políticos de representatividade política e sistema econômico favorável aos seus interesses. Ou seja, a Revolução Francesa que mudou o rumo da sociedade. E a partir daí também tivemos a Revolução Industrial, que representou a transformação de mudanças socioeconômicas. Com o surgimento das máquinas, com maior divisão técnica de trabalho ou com o aumento da produção e da urbanização do êxito rural, a sociedade se tornou complexa e dinâmica, agravando assim também as questões sociais, como o crescimento acelerado do desemprego, miséria, alcoolismo e prostituição. Tudo isso surgiu com a Revolução Industrial. Por quê? Então, a gente sabemos que desde o início da Revolução Industrial, que foi a revolução do capitalismo, né? Em primeiro momento, a Revolução Industrial parte 1 foi o pré-capitalismo, foi o desenvolvimento ainda das indústrias, os primeiros passos para começar a caracterizar o desenvolvimento econômico dos países. O país europeu que se destacou foi a Inglaterra, porém, naquela primeira fase, levou também acelerada a questão do aumento das pessoas saindo da zona rural para a zona urbana. E a zona urbana não estava preparada de receber essa grande massa de cidadão, começou a ter o quê? O desemprego, porque nem todos estavam capacitados para estar realmente apto a assumir realmente aquela função. E a partir daí, levando esse desemprego, levando a miséria, e as pessoas não têm outro mecanismo não se afundar no alcoolismo, e as mulheres fazendo a prostituição para sobreviver naquele primeiro espaço. Então, também a Revolução Industrial ela teve um início muito bom de desenvolvimento industrial, só que a indústria centralizado no poder realmente da sociedade burguesa, não estava pensando na sociedade inferior, ou seja, nas pessoas que estavam movendo, né, aquele capitalismo, que era o cidadão. E a partir daí, como eles não estavam pensando nisso, levando a também essa parte negativa da Revolução Industrial. Então, esses fatos, todos que eu citei, foi muito importante porque, com isso, a sociologia começou a se basear dentro desse comportamento dessa sociedade. Ao longo do tempo, a sociologia ela busca mecanismos e estratégia para poder realmente solucionar, né, ideias que possam realmente diminuir esses fatos realmente ocorridos na sociedade. E ao longo do tempo, ela começou a já realmente se propagar
dentro dessas histórias, dentro desses fatos históricos ocorridos na sociedade. E hoje a sociologia, essa ciência, ela busca mecanismos, né, de observação para poder conseguir, pelo menos, diminuir esses fatos, como a pobreza, a questão econômica, política e até educação, que é o primordial para a sociologia, para que podemos realmente ter uma eficácia mais dinâmica. A gente tem que ter uma noção como podemos realmente fazer esse desenvolvimento sociológico. E a sociologia é uma grande área que ela busca englobar todas essas áreas, tanto a história, tanto a questão da geografia, tanto a questão biológica, tanto a questão da física, tanto a questão realmente da matemática. Ela se envolve porque ela faz parte desse mecanismo da sociedade. Então, até a próxima. Eu fico com Deus, fica com essa grande palavra, sabedoria.